Toda essa ideia aí, criada com base no fato da gente tentar e cometer erros, na minha concepção, é puramente para limitar o crescimento e a mentalidade pessoal. Porque, no final de tudo, se a gente não tivesse medo de errar, nós seríamos capazes de realizar grandes feitos. Sou o Wilson, tá, rapaziada? Tô aqui com vocês em mais um vídeo, mostrando aqui mais um pensamento, dando uma opinião minha aí para vocês. E quando a gente fala disso, a gente pode ter certeza que a gente realizar ideias, tornar concebíveis ali, palpáveis, ideias que são conceituais, elas vão ter sim muitas dificuldades e vão proporcionar muitos erros, vários e vários erros. Na verdade, muito mais erros do que acertos. Só que no final de tudo, o que a gente precisa é realmente somente um acerto. A gente precisa de um acerto, rapaziada. Quando a gente consegue esse acerto que a gente tem a necessidade, a gente transforma tudo aquilo que foi errado anteriormente, todos os nossos erros, eles se transformam em aprendizado para que a gente não possa cometê-los novamente. Em um determinado ponto da minha jornada até aqui, né, eu consumi alguns documentários falando sobre aí essas pessoas que deixaram uma influência de certa forma muito significativa no mercado, no mundo. E eu lembro perfeitamente quando eu comecei a assistir documentários. Um dia eu estava em casa, né? Final de semana eu fui a uma descansada, fui assistir uns documentários de grandes empreendedores como os irmãos Kellogg, Henry Ford, tem aquele o criador dos chocolate Hershey's. E um ponto que eu notei em comum entre eles, que foi até de certa forma surpreendente para mim, é que eles faliram, eles quebraram tudo diversas vezes. Pô. Quem que vai imaginar uma situação dessa, né? A gente vê, ainda mais atualmente nessa sociedade que a gente vive, que a gente só vê o final, só vê o sucesso, o triunfo. A jornada a gente deixa passar despercebido, porque ninguém posta a jornada. A rapaziada só posta o que? O final, a linha de chegada. Enfim, aí eu percebi isso, que todos eles tiveram grandes erros. Eu também fiquei pensando, olha só, eles quebraram diversas vezes, faliram, pô, declararam falência e tudo. E continuaram. Agora, se a gente comparar um erro desse tamanho com os receios cotidianos que a gente tem, pô, parece insignificante. E a gente percebe o quão desnecessário é o nosso medo de errar tentando fazer alguma coisa para o nosso próprio bem-estar. E mesmo assim, nas escolas a gente ainda é ensinado que errar é alguma coisa ruim, que a gente deve atuar, que a gente deve agir somente com total certeza de êxito, com o máximo de certeza possível. Se tem chance de dar errado, a gente não tenta, né? E infelizmente é isso. E isso, na minha concepção, no meu ponto de vista, é o primeiro passo para esse excesso de perfeccionismo que paralisa tanta gente atualmente. Porque, querendo ou não, a educação, a gente cresce com aquela mentalidade e para se desfazer dela é um tanto difícil. Na essência de tudo, errar é uma demonstração de constante movimento, tá? Porque quem está estagnado, quem está parado não vai errar. Mas quem busca progresso vai errar sim, é inevitável. Eu mesmo estava parado, pô, estava estagnado. Fazia um tempo que eu já estava com ideia de criar esse canal aqui, mas sempre esperando o equipamento perfeito, o momento perfeito. E seja por receio de críticas, por medo de não dar certo, mas
A gente tem que ter coragem. O medo, o medo de errar, você tem que ter muita coragem para enfrentar ele. Então, quando você supera isso, é um excelente indicativo, porque você está com muita coragem e você está se movimentando, você não está parado, você não está estagnado. E isso é, de certa forma, excelente, isso é necessário. Decidi criar esse canal aqui, expor minhas opiniões e aprender com meus próprios erros. Ao meu ver, a gente tem duas opções de aprender ao longo dessa vida. Você pode aprender com os erros dos outros, ou você pode aprender com os próprios erros, né? Eu sou um entusiasta de aprender com os erros dos outros. Só que tem um pequeno problema. Quando você se baseia pelos erros cometidos por outras pessoas, é porque eles já trilharam aquele caminho. E se a gente quer algo único, algo autêntico, a gente não pode seguir essa trilha de passos que já foi construída para a gente. Se a gente quer encontrar um novo rumo, a gente vai ter que desbravar e a gente vai ter que construir nosso próprio caminho, deixar nossas próprias pegadas onde não existiam marcas. E isso faz com que a gente só consiga aprender com os nossos próprios erros. Nesse caminho você não vai ter dica de ouro, você não vai ter o caminho certo, você vai trilhar algo novo. E é isso que eu estou tentando fazer. E é isso que eu vou fazer, tá, rapaziada? E eu indico que façam isso, a gente tem que viver experiências únicas aqui. É o mínimo que a gente pode fazer para aproveitar essa nossa vida. Aprender com erros realmente é desconfortável. Não tem como negar isso. Porém, é libertador. Essa é a palavra, libertador. Por quê? Quando você aprende com seus próprios erros, você percebe o quão forte você se torna. Você percebe o quanto você é, de certa forma, capaz de fazer aquilo. Você vê uma capacidade de determinação que é crescente. Então são vários benefícios, rapaziada. E o principal de tudo isso, errar é somente uma parte da jornada. É uma simples etapa. E em seguida ao erro, quando você atingir o acerto, o êxito, ele é extremamente recompensador. A gente não pode ficar com medo do erro, a gente tem que mirar sempre ali no nosso objetivo, aproveitar o trajeto, né? E aprender com os erros. A gente não pode se deixar abalar. Tudo isso aqui é apenas aprendizado para que a gente possa se tornar alguém melhor e alcançar o nosso máximo potencial. É necessário. Você pode ver, pode pesquisar aí de qualquer história inspiradora, de qualquer pessoa que chegou a um patamar assim, que você pode julgar exemplar. Não foi uma trajetória linear, não foi algo ali sem surpresas, não. Foi um caminho cheio de altos e baixos, cheio de erros e acertos. O ponto principal de tudo é a persistência, o aprendizado com os erros, a não desistência daquilo, o foco. Mas dizer que é tranquilo, não é tranquilo. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá, rapaziada? Quem ficou até o final, comenta aí, deixa um comentário aí. Wilson, tô aqui, que é pra eu saber que vocês estão me assistindo. E também, se vocês tiverem dúvidas de algum assunto, quiserem que eu aborde algum assunto aqui para vocês, mostrar minha opinião, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar vendo todos e estar trazendo um conteúdo aí de excelência pra gente, tá, rapaziada? Valeu e até logo, pessoal.